Estamos de volta, a gente recebe nessa sexta-feira o psicólogo Yuri Capelato. Gente, o Yuri está falando algo muito importante aqui no nosso programa. O Brasil ocupa o primeiro lugar no mundo de pessoas com transtornos de ansiedade. Os brasileiros são os mais ansiosos do mundo. E aí existem diversos tipos de transtornos, como nós comentamos no bloco anterior, né, Yuri? E tem muita gente aqui se manifestando, Yuri, através do call center, pelo Instagram, pelo Facebook. A gente vai começar então com algumas perguntinhas do público. Quero agradecer a Sirlene Santos. Sirlene, obrigada pela participação aqui via Instagram. Yuri, ela diz aqui, ela sofre muito e ela não consegue terminar as provas de concursos públicos. Ela diz que passa muito mal. O que pode ser? Provavelmente é um tipo de transtorno de ansiedade, né? Sim, e é muito comum para pessoas que fazem provas ter a ansiedade em exagero, ela faz o corpo liberar muito cortisol, que é um hormônio que está relacionado ao nível de estresse. Quando ele está em exagero, a gente fica muito com ele. Esse cortisol vai fazer uma série de reações no cérebro, inclusive prejudicando a nossa gravação das memórias a longo prazo, como também a recordação delas. E aí, o que acontece? Então, esse nível de ansiedade em exagero faz com que esse cortisol em excesso você não consiga recordar aquilo que você já gravou. E aí vai dando aquele famoso branco que as pessoas têm no meio da prova e depois que sai da prova, passa 1, 2 horas depois, começa a lembrar todas as respostas. Então, realmente, ela precisa ajudar, não só a Celene, mas acho que como todas as pessoas que têm essa sensação, começar a buscar uma ajuda. No momento da prova, viu como começou a ficar ansioso? Para de fazer a prova, fecha o olho, começa a fazer um controle de respiração, que é uma das técnicas que se usa para tratamento de ansiedade. Você fazer um controle de respiração bem devagar, porque a pessoa ansiosa fica hiperventilando. Então, o que você precisa? Respiração devagar, fechar o olho e começar a imaginar coisas que te causam prazer, a música que você gosta, um filme, qualquer coisa que não seja nada relacionado com aquela prova. E passar uns 5 minutos com pensamentos fora daquela situação. Quando estiver acalmando, voltar, mas não voltar para aquela página da prova que começou a te deixar ansioso. Vai para outra página, para outra questão, para tentar se acalmar e buscar. Antes de fazer uma prova, como eu posso buscar ajuda? Vá buscar um tratamento, uma psicoterapia, um psicólogo. Se for necessário, ele vai te indicar para um psiquiatra para entrar com medicação. Mas vá buscar uma terapia para poder você fazer tratamentos de manter essa calma, de como você pode trabalhar tanto esses pensamentos ansiosos como o seu comportamento para você poder chegar na prova e ter uma chance de buscar isso que você almeja na sua vida. Outra participação, quero muito agradecer, Elvia, um beijo para você, viu, meu amor? Tati, parabéns pelo assunto hoje. Sofro de ansiedade, sofro por antecipação. Tem oscilações na pressão arterial devido a isso. E ela diz aqui que faz uso do Rivotril, se ajuda, se resolve. Ela queria um conselho, Yuri. Sim, uma das coisas que acontece quando você está ansioso, você falou muito bem, ansiedade é essa antecipação, não é o momento. Você começa a ficar hiperventilando, vai ficando ansioso, então aumentando o batimento cardíaco, você pode ter uma alteração da pressão, sim. O Rivotril está entre os medicamentos que se usa muito antidepressivos, principalmente inibidores de recaptação de serotonina, benzodiazepínicos. O Rivotril está entre essas medicações, então provavelmente ela foi no médico que pôde fazer essa receita, essa análise de que esse era o melhor medicamento para o caso dela. Não pare só no medicamento, use o remédio, mas também vá atrás de uma psicoterapia para que alguém possa te ajudar a lidar com esses pensamentos, as causas que estão gerando essa ansiedade e como que você vai poder reagir frente a essa ansiedade. Porque só o remédio ele vai atuar na liberação dos seus neurotransmissores, dos seus hormônios no cérebro, então dessas substâncias químicas do seu cérebro. Mas aí a terapia vai te ajudar ao que agir frente a esses comportamentos para que futuramente você possa até fazer a retirada da medicação. Paula Ferreira também está participando conosco. Paula, um beijo para você, viu? Paula tem 22 anos e ela diz o seguinte, Yuri. Tati, sempre fui uma pessoa ansiosa, mas em março de 2016 comecei a sentir uma ansiedade fora do normal. Sentia meu coração acelerado demais, tinha ânsia de vômito, falta de ar e muito medo de sair de casa. Medo de passar mal e até desmaiar na rua. Chorava do nada, quando eu via já estava caindo em lágrimas. Foi quando a minha prima percebeu que eu precisava de ajuda médica. Fui a um psiquiatra, procurei ajuda e fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Hoje faço uso de remédios e faço terapia com um psicólogo. E ela que elogiou, agradeceu pelo tema abordado. E aqui, na verdade, ela comenta o que você acabou de dizer. Tem a medicação,
mas ela faz acompanhamento com o psicólogo. Perfeito. Para quem sofre de transtorno, esses são os dois caminhos, né? Os estudos têm mostrado assim, a medicação ajuda, a terapia ajuda, mas o que mais tem conseguido resultados benéficos e fazendo as pessoas conseguirem superar o transtorno é a união do medicamento mais a terapia. O medicamento ele vai atuar a curto prazo e consegue fazer com que a pessoa consiga diminuir esses sintomas tão ruins que dão quando você tem um ataque de pânico, quando você tem um transtorno de ansiedade, uma fobia. E a terapia vai te ajudar de médio a longo prazo a conseguir ter o controle desses pensamentos, dessas crenças irreais de que eu vou perder o controle, de que eu vou adoecer. E vai fazendo uma dessensibilização para você ir encarando de novo as situações. E aí, quando você consegue restabelecer essa ordem aí cognitiva, emocional, aí você vai fazendo a retirada gradual da medicação com acompanhamento do psiquiatra. E aí você pode seguir a vida adiante melhor. Participação que chega de Piracicaba, Maria do Carmo Trindade. Tati, gostaria de saber se há alguma evidência científica no tratamento de ansiedade com florais ou fitoterápicos. Muitas pessoas acabam usando, né, tratamentos com floral, mas aí eu não sei, eu vou pedir para o Yuri falar. Existem alguns transtornos que são muito sérios. Talvez depois da pessoa passar por aquelas crises mais agudas, pode ajudar. Mas naquele momento de crise, não, tem que as ser pesquisas têm medicação, mostrado né? que realmente os florais, os fitoterápicos, para casos de depressão, transtorno de ansiedade, transtornos psiquiátricos graves, não têm tido ajuda. Como você falou, eu estou bem, não tenho mais nenhum transtorno, o médico tirou meu remédio, eu quero tomar algum para evitar ter futuramente, aí vai da pessoa, mas não há evidência científica de que floral fitoterápico atue. Para manutenção, tudo bem. Agora, para tratar naqueles momentos de crise... é o medicamento com o psiquiatra, mais a psicoterapia. E aí é onde a gente reforça novamente. A pessoa está só com o remédio e fica só com o remédio muito tempo, ela vai falar que não está tendo superação, porque ela não está tendo tratamento para poder ter a dessensibilização, então essa mudança de comportamento, a descoberta aí, o que inconscientemente está fazendo ela ter essas ansiedades, essas crises, o que dentro dela está mal resolvido, o que faz ela estar tendo essa perda de controle, essa ideação de que ela não vai ficar bem, de que ela vai adoecer, de que ela vai ficar mal, para que ela possa mudar esse paradigma e consiga retomar o controle de si mesma, da própria vida. Mais uma perguntinha chegou de Campinas. Tânia Maria de Souza da Silva. Beijo para você, viu, Tânia? Tati, por favor, me ajuda. Minha filha tem compulsão por compras. Tem casos que ela nem usa o que comprou, mas continua comprando. Gostaria muito de poder ajudá-la. Isso pode ser algum tipo de transtorno? O que eu devo fazer? Pode ser tanto um transtorno obsessivo-compulsivo, ou pode ser uma pessoa com transtorno bipolar, que em fase maníaca fica compulsivamente para compras. A compulsão pode vir em vários tipos de transtornos possíveis. Então, o ideal é você ir em busca de um profissional para você poder conversar com o caso, ele poder falar com você, depois atender a sua filha, avaliar a sua filha e poder avaliar qual é a raiz dessa compulsão. Pode ser um obsessivo-compulsivo, pode ser um bipolar em fase maníaca, ou pode ser até outras causas que você vai poder avaliar e descobrir o porquê que ela está tendo essa necessidade de sentir prazer com a compra e não está conseguindo ter o prazer com as coisas reais da vida. Vale a pena visitar um psicólogo. Sim, antes que isso tenha uma escalada para uma piora. Tá aí a orientação. De Rondônia, Eliane Padovef Alves. Tati, transtorno de ansiedade. Como não sufocar os filhos por causa da ansiedade? Eliane, tá aqui, boa pergunta. Eu acho que a sua pergunta é excelente, provavelmente o nível de angústia da 99% das mães. Porque tem a preocupação, né? Isso, e aí onde a gente fala que é o nível de ansiedade normal. Você tem uma preocupação, uma ansiedade, o que é essa ansiedade? E essa coisa da antecipação, o medo dos seus filhos quererem ter um futuro bom, então medo de não ser uma boa mãe, de não dar o cuidado. Então, o ideal é você poder avaliar até onde você está dando espaço para o seu filho crescer, sem perder os limites, sem perder o afeto, o carinho. E lembrando, assim, que o mais importante é a autoestima da mãe. A mãe tem o conhecimento para saber o que é melhor para os filhos. Então, quando você for dar um limite para os seus filhos e não sufocá-lo, não obrigue eles a pensar igual a você. Permita que eles sejam crianças. Então, fala, olha, agora você vai parar de brincar e tomar banho, porque eu tenho medo de você ficar doente. E o filho não é obrigado a desejar o seu desejo. E aí você não vai sufocá-lo, você vai permiti-lo ser criança. Criança tem que querer brincar, tem que ficar brava porque parou de brincar ou porque tem que fazer lição de casa.
E eu permito ele ficar bravo sem deixar de me obedecer. Então eu me diferencio do filho. Eu sou adulto que sei o que é importante para a vida dele. Ele é uma criança, deixa ele ter o pensamento infantil dele. E aí eu não preciso sufocá-lo. Ele pode chorar, pode sofrer e vai aprender até a lidar com a dor. Valdeneide Ferreira Lima, de Campinas, mora no conjunto habitacional Padre Anchieta. Obrigada, viu, Valdeneide, pela sua participação. Tati, estou desempregada, ultimamente tenho tido muito sono, não tenho ânimo para nada. Gostaria de saber se isso pode ser início de uma depressão. Pode ser. O desânimo, a falta de prazer, a falta de vontade de não enxergar um futuro pode ser o início, sim, de uma depressão. Você avalia outros sinais, se está dando uma dor no peito profundo, então parece que nada mais te dá prazer. Então, vá buscar uma ajuda. Que bom que você está percebendo isso, mostra que você está preocupado com você. Não deixa isso afundar mais, porque depois chega uma hora que você não consegue mais buscar ajuda. Já vá buscar ajuda para ver se você pode estar desenvolvendo uma depressão, sim. Dalva Sampaio participou. Tati, tive uma crise de ansiedade há 2 anos. Ainda uso medicamentos. O tratamento é contínuo? Então, depende muito do caso, da gravidade e do que você precisa para buscar sua ajuda. Alguns casos mais graves precisa sim da medicação por um tempo mais longo. O tempo de medicação varia de acordo com a pessoa, com o tipo de transtorno, com a gravidade que aconteceu. Mas se está só com a medicação por tanto tempo, vá buscar a terapia junto, para que você possa reavaliar os seus comportamentos, reavaliar esses sentimentos, conseguir compreender a raiz dessa ansiedade para você não ficar na dependência do remédio para o resto da vida. O remédio é para ser essa coisa de curto a médio prazo e a terapia de médio a longo prazo fazer você restabelecer o seu conhecimento, ter esse controle da respiração na hora do ataque, ter uma ressignificação da sua ansiedade, uma ressignificação dessas crenças irreais de que você vai perder o controle, descobrir o porquê, qual que está sendo a rigidez dentro de você, uma exigência, talvez pessoas são muito autoexigentes de si, que buscam perfeição, acabam ficando ansiosas. Então vá buscar a terapia para trabalhar esses comportamentos em você, para você poder melhorar e não ficar com o remédio para sempre. Nosso tempo está acabando, Yuri, mas tem algumas perguntinhas. Tem uma interessante em relação ao excesso de peso. A Jussara Aparecida Alves, de Jacaré, São Paulo, ela diz: Tati, tenho transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, uso medicamento e percebeu que depois de usar os medicamentos ganhou peso. Isso é normal? Depende do medicamento. É uma Existem reação. alguns medicamentos que podem gerar a causa de um ganho de peso, sim. Além de que a ansiedade, às vezes, para algumas pessoas param de comer e outros acabam ficando compulsivos para comer. Converse com o seu médico para ver se pode readaptar a medicação ou se existe alguma outra coisa, um nutricionista, alguém que possa acompanhar com você para você reavaliar. Mas a saúde mental em primeiro lugar, o peso a gente corre atrás depois. Tá aí. Denira Aparecida Nascimento, de Campinas. Tati, perdi minha filha de 2 anos, perdi minha filha há 2 anos atrás. Era filha única. Eu fiquei muito deprimida na época, mas o que me ajudou muito foram os artesanatos que a sua irmã faz e que ela também passou a fazer. E ela se manteve ativa em função disso. Ô, Deni, muito obrigada. Eu fiquei tão feliz porque aqui o nosso quadro líder da audiência é o artesanato, né? Não, e eu acho lindo porque isso daí é uma coisa que a gente fala muito. A pessoa buscar outras maneiras de conseguir rever. O Freud chamava isso de sublimação. Quando eu tenho uma dor, uma coisa, e eu transformar os meus sentimentos, angústias, ansiedade, depressões, tristezas, raivas, transformar em algo produtivo através da arte. Então, artesanato, pintura, escultura, música, poesia, é quando você consegue colocar naquela obra os seus sentimentos e aí você tira algo de dentro e coloca algo externalizando em algo produtivo, em vez de ficar canalizando aquele sentimento ruim. Então, ela seguiu um caminho perfeito. Tu não fala muito da arte terapia, é isso, parabéns. Deni, beijo pra você. Yuri, infelizmente a gente não vai conseguir responder a todas as perguntas. Quero fazer o convite para você voltar em breve para a gente continuar, né? O Yuri esteve recentemente aqui no nosso programa, como sempre foi um maior sucesso, tá voltando hoje e eu peço para você voltar também até o final do mês, no mais tardar comecinho de julho, para a gente poder dar sequência a esse assunto, né? Lógico, e conseguir muitas ajudar pessoas as pessoas que estão angustiadas. precisando aí desse auxílio. Obrigada, viu, Yuri? Como Obrigado sempre, você. Prazer imenso recebê-lo. Muito obrigado. Até breve. Até breve. E olha, eu vou fazer um intervalo rápido e na sequência eu vou voltar com dica de pintura, arte terapia, que o artesanato possa, viu, ajudar você a resgatar bons sentimentos, aliviar a sua ansiedade, diminuir, né, de repente, sua depressão. Pensa nisso, se ama, se cuida, tem esse carinho especial com você. E olha, a arte tem um poder transformador. Pode experimentar, tenho certeza que ela vai ajudar também você, como o Yuri, especialista, orientou tantas telespectadoras aqui no nosso programa.